E eu queria saber, doutor, se quem tem na família alguém que é com Alzheimer pode desenvolver a doença. Olá, Van Moraes. Sua pergunta é muito importante. As pessoas que têm familiares com doença de Alzheimer podem ter genes para a doença de Alzheimer, sim. No entanto, isso não quer dizer que venha a desenvolver a doença. Esses fatores de risco para a doença de Alzheimer hoje são conhecidos. No entanto, estamos longe ainda de saber como funciona exatamente a doença. O que se pode dizer é o seguinte: os fatores de risco, que são fatores, por exemplo, obesidade, hipertensão e diabetes, vida sedentária, podem ser os gatilhos desses genes para a doença de Alzheimer. Outros fatores importantes, muito estudados, são uma vida intelectual empobrecida, por exemplo, analfabetos, pessoas que tiveram pouco estímulo para a escolaridade, principalmente pouco estímulo precoce à escolaridade, ou têm baixo estímulo intelectual. Essas pessoas têm um risco maior de desenvolver a demência da doença de Alzheimer, que são coisas diferentes. No entanto, a demência e a doença de Alzheimer estão ligadas e normalmente é através da demência da doença de Alzheimer que as pessoas percebem a doença de Alzheimer, que é a perda de memória e o declínio cognitivo do indivíduo. Normalmente, os familiares de pacientes com Alzheimer têm sempre esta pergunta em mente: eu terei a doença de Alzheimer porque minha mãe ou meu pai tiveram? Não necessariamente. E esses fatores de risco precisam estar incluídos para que haja a ligação desses genes. Olá, doutor Sérgio. Eu queria saber qual o melhor jeito da família lidar com o paciente com Alzheimer dentro de casa. Obrigado. Olá, Tiago. Essa pergunta é muito importante. A melhor forma da família lidar com o paciente em casa seria, primeiro, saber qual é o grau da doença que a pessoa tem. Se o paciente tem uma demência leve, moderada ou moderadamente grave ou grave, e qual seria a necessidade dessa pessoa. Existem graus de demência que requerem um assessoramento diferente, desde cuidados leves a cuidados mais intensos, como dar banho no paciente, mas isso são nas fases mais avançadas. O que a gente orienta é que, conforme o diagnóstico de gravidade dessa doença, nós desenhamos uma forma de tratamento no lar ou acompanhamento no lar, que vai desde um acompanhante, que pode ser um acompanhante terapêutico ou uma enfermagem habilitada para cuidar de pacientes com Alzheimer, que é muito diferente de uma pessoa e cuida da pessoa simplesmente por estar perto dela. Não, o paciente com demência é um paciente extremamente complexo e tem características muitas vezes muito difíceis de lidar. O indivíduo que está com outras doenças e que está com um quadro de Alzheimer também é um paciente que exige uma necessidade específica, que pode não ser a necessidade de um paciente com demência, que frequentemente é confundido. O que ocorre então? Uma avaliação detalhada das necessidades ambientais desta pessoa. Essa avaliação é feita pela equipe de gerontologia, ou pelo psicogeriatra, ou pelo profissional que está acompanhando o caso, e para isso é necessário, de fato, uma abordagem especializada. Existem situações muito curiosas, por exemplo, ambientes estressados levam o indivíduo a se estressar mais. O indivíduo que está estressado leva o cuidador a se estressar mais. Muitas vezes há necessidade de dar férias para os cuidadores, ciclar, esses cuidadores para que eles não se estressem, e também muitas vezes é necessário um tratamento, infelizmente antipático, mas que pode ser necessário, que é no caso de quadros graves, do paciente ser internado em clínicas especializadas para idosos com demência. Muitas vezes essas clínicas têm uma estrutura muito boa para dar a esse indivíduo aquilo que ele precisa em termos de estrutura de terapia ocupacional, a parte de atividades cognitivas, neuropsicologia, reabilitação. Isso é necessário. E dependendo do grau da doença, talvez isso não seja possível. Então,
é necessário sempre uma avaliação do estado, do grau de doença que o indivíduo tem.